Graça e paz, amém? Que bom te encontrar aqui na casa de Deus, que bom que você veio. Feliz em poder estar aqui, feliz em poder ter a responsabilidade, o privilégio de deixar uma mensagem ao seu coração. E muito feliz porque hoje é sábado, e sábado sempre foi um dia muito especial para nós, né, amor? Isso aqui foi a nossa rotina durante 6 anos, como pastores de jovens na época. Sábado era infalível, aqui estávamos. Então louvado seja Deus por isso. Eu me sinto bem aqui, me sinto feliz também. E que bom que aqui temos jovens, adolescentes, homens, mulheres, todos juntos, querendo ouvir um pouco mais da voz de Deus, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Vamos reconhecer nesse momento a nossa dependência total do Espírito Santo de Deus. Pai, o Senhor mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Que palavra maravilhosa. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nada. E nós te agradecemos por isso, por essa verdade, por essa realidade. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por essa dependência que temos de Ti. Muito, muito obrigado. E a Ti nós clamamos nessa noite. Ajuda-nos. Toma-nos em Tuas mãos. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Fale conosco nessa noite. Instrua-nos. Porque sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Pai, então venha sobre nós. Envia o Teu Espírito sobre esta igreja. Conforta o coração do abatido. Tranquiliza neste momento a alma, ó Pai, deste homem, dessa mulher preocupado, preocupada. Ó Pai, converta os corações nessa noite. Traga arrependimento através da pregação da Tua palavra. Nos traga instrução, conhecimento. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é a Tua palavra. E a palavra fala de Cristo, porque Ele é o verbo, a palavra, a verdade. Venha sobre nós. Vem, Cristo Jesus, sobre nós. Se faça presente nessa reunião. Sabemos que aqui estás, porque o Senhor nos deu essa garantia: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor disse: onde estiver 2 ou 3, ali estou eu. O Senhor disse: eu vou dar a vocês o Espírito Santo, que é meu, que é o próprio Cristo em nós. O Senhor está aqui. Então venha sobre nós e transforma nossa mente, coração, entendimento, e que saiamos daqui transformados, renovados, abençoados, curados, cheios da Tua palavra. Nós abrimos mão, ó Pai, das visões dos anjos. Queremos a revelação da Tua palavra. E isso nos basta. E isto nos basta. Revela-nos a Tua palavra. Despedaça o Oswaldo Júnior. Despedaça-me. Que Cristo apareça neste lugar. E que o Senhor cumpra o Teu querer aqui. Sabes da minha dependência. Sabes, ó Pai, do que eu sinto. Sabes do temor e do tremor do meu coração. O Senhor sabe de todas as coisas. Ajuda-me. Eu seja apenas vaso de barro para trazer, ó Deus, aquilo que Tu tens para essa igreja, para a minha vida também. No nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Abra tua Bíblia comigo no Salmos 23. É isso mesmo. Vamos falar sobre os Salmos 23. Eu estava conversando com a minha esposa hoje no almoço. Eu acordei pela manhã, e quando nós vamos pregar, geralmente acontece comigo, nem sempre é uma regra com todos os pregadores, mas quando você tem a responsabilidade de pregar, você está sempre pensando na mensagem. Puxa, quando a cabeça dá um intervalo, você está pensando na mensagem, no texto, em alguma coisa. E eu estou já desde quinta, se eu não me engano, pensando num texto, pensando numa mensagem que era Romanos capítulo 5.
e queria pregar sobre o tema em que nós nos gloriamos, e Paulo responde em Romanos 5, nós nos gloriamos na esperança, nós nos gloriamos na tribulação, e nós nos gloriamos em Deus. Eu estava com a mensagem formada, escrita, e eu acordei hoje de manhã pensando, falei, vou logo para a igreja escrever, e cheguei aqui e fui parar no Salmos 23, Romanos capítulo 5 vai ficar para uma outra oportunidade, e que o Senhor nos ajude nessa noite, o Senhor nos ajude, e aquilo que eu estava pensando desde quinta sobre Romanos 5 fica guardado por uma outra oportunidade, que o Senhor nos revele o Salmos 23. Eu falei, então vou pregar sobre o Salmo 23, comecei a pensar, escrever, falei, vou escrever um sermão expositivo, vou falar do versículo 1 ao 6, vai dar tempo, e fiquei só no versículo 1. Nós vamos conversar só sobre o versículo 1 nessa noite, e quem sabe numa outra oportunidade, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Salmos 23. Se existe um desafio para um pregador, é o de pregar baseados em textos muito conhecidos. É um desafio muito grande, pois possivelmente as pessoas conhecem este salmo, por exemplo, de cor. Já ouviram mensagens a respeito, já leram comentários do Salmos 23, já cantaram músicas, o Senhor é o meu pastor, já leram outros textos devocionais a respeito dos Salmos 23. Mas que o Senhor nessa noite nos ensine algo, ou nos faça apenas lembrar, trazer à memória aquilo que nós já conhecemos dos Salmos 23. É bem provável que eu não tenha nada de muito novo para te entregar, mas que se o Senhor te fazer lembrar de algo, é o suficiente, porque é isso que Eclesiastes nos ensina. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que o Senhor trazer algo à sua memória é o suficiente. Salmos 23 é um dos capítulos mais conhecidos do Novo Testamento, ou o mais conhecido do Velho Testamento, e provavelmente um dos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada, junto com João 3,16. O salmo é de Davi, e neste salmo as pessoas guardam principalmente o seu primeiro verso, e se apoiam neste primeiro versículo em vários momentos da vida. Através deste primeiro versículo, deste salmo num todo, nós evangelizamos, nós oramos este salmo, nós falamos nos mais diversos cultos e reuniões, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho. Este é um texto que está sempre presente. A Bíblia de muita gente fica aberta ou no Salmos 23, ou no Salmos 91, e algumas pessoas têm até esse salmo como um amuleto. Nós sempre trazemos esse salmo à memória quando nós não lembramos de nenhum outro. Quando a gente não lembra de nenhum outro, o Salmos 23, versículo 1, nós não esquecemos. Quando necessitamos de sabedoria para tomar uma decisão, quando temos algum desafio frente à nossa vida, quando precisamos pensar em algo difícil, diferente, lá está o Salmos 23. E nas mais diversas situações da vida, o Salmos 23 faz parte do nosso vocabulário. Para muitos, este salmo foram as suas últimas palavras ditas em vida. Ainda sucede nos dias de hoje, e assim sucederá. Quem sabe para muita gente os Salmos 23 serão as últimas palavras ditas em vida. Agora, o que precisamos fazer quando nós temos um texto muito conhecido? Quando nós conhecemos algo de cor, que faz parte da nossa vida, precisamos estudar um pouco mais. Precisamos nos aprofundar ainda mais no conhecimento do mesmo. E este é o meu desejo, humildemente, nessa noite. E como eu já disse, mesmo que não haja nada de novo para muitos, que sejamos tocados pelo Espírito Santo, tocados por Deus nessa noite, para um despertar de devoção, responsabilidade e temor com a palavra de Deus. Pois esta foi a oração de Jesus pelos seus discípulos e pela a igreja. João capítulo 17, versículo 17: santifica o Senhor na verdade, a tua palavra é a verdade. Então que o Senhor venha nos santificar nessa noite através do Salmos 23. Santifica-nos, Senhor.
Santifica-nos neste sábado, neste culto, nessa campanha. Santifica-nos como? Através da verdade. A tua palavra é a verdade. Temos aqui no Salmos 23 um relacionamento entre um pastor e uma ovelha. E nessa condição de ovelha, o salmista se coloca como uma pessoa totalmente dependente de Deus. Leia o Salmos 23 com cuidado e você vai ver essa dependência do Senhor em cada verso. Em cada verso, do 1 ao 6, é uma ovelha dependente do seu pastor. Por quê? Porque a ovelha não é autossuficiente. A ovelha, ela precisa de alguém para lhe dar o alimento. A ovelha não sabe plantar e colher. A ovelha não sabe nem fazer como uma formiga, juntar para comer um tempo depois, no inverno, num tempo difícil. A ovelha não sabe trabalhar como as abelhas, não sabe trabalhar em grupo, não sabe se juntar e preparar algo. A ovelha não sabe se cuidar, a ovelha não consegue encontrar um refúgio por si só. A ovelha precisa de alguém para lhe aparar a lã. A ovelha não se limpa como um gato. A ovelha é necessitada, ela precisa sempre de alguém. Ela precisa de alguém para cuidar das suas feridas, para arrancar os carrapichos. A ovelha precisa de alguém para lhe guiar. A ovelha precisa de alguém para lhe proteger. Por outro lado, a ovelha sempre reconhece a voz do seu pastor. Ela é totalmente dependente. E ela sempre reconhece a voz do seu Senhor. E quando ela ouve a voz do seu Senhor, ela segue esta voz fielmente. Não há nada que faça essa ovelha se desviar quando ela ouve a voz do seu pastor. O seu pastor estando perto ou longe, de um lado ou do outro. Quando a ovelha ouve a voz do seu pastor, ela segue essa voz fielmente. E neste relacionamento de pastor e ovelha, senhor e servo, rei e súdito, Davi constrói o seu salmo mais conhecido. E o versículo 1 você conhece: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Davi já começa identificando quem é o seu Senhor, quem é o seu Deus. Quando as pessoas te perguntam quem é o seu Deus, quem é o seu Senhor, qual é a sua resposta? Aqui está a mensagem de Davi. Ele já nos dá uma resposta. Ele não diz apenas: o Senhor é o pastor da minha casa, o Senhor é o pastor de Israel. Ele vai falar isso outras vezes. O Senhor é o pastor de todos os povos. Não, aqui é um relacionamento íntimo entre pastor e ovelha. O Senhor é o meu pastor. Meu pastor. Quem é o seu Senhor? O teu pastor. Quem é o teu pastor? O teu Senhor. Ao mesmo tempo que um rei era considerado como um pastor na cultura do Oriente Médio, neste mesmo tempo, um pastor também era considerado como um trabalho desprezível. Era um trabalho dado aos servos, ou aos filhos mais moços, aos jovens, aos caçulas, como foi o caso de Davi. Vocês conhecem muito bem a história de Samuel vindo ungir um rei na casa de Jessé, e Davi está lá, o mais moço, desprezado, largado, cuidando de ovelhas. Ele é apenas um pastor. Os outros estão prontos, os outros estão desfilando na presença do profeta, mas Davi está lá, deixado, largado, abandonado, porque essa era a ideia do pastor também na época, de um trabalho desprezível. Mas para uma ovelha, para a ovelha, não há ninguém mais importante do que o seu pastor. Não há ninguém mais importante do que o seu pastor. E Davi está dizendo isso. Eu sei o que é ser um pastor. Eu sei o que é ser um pastor. Eu já fui pastor de ovelhas no campo. Sou rei e pastor também de uma nação.
e compreendo que não há pastor como o Senhor, não há pastor como meu Deus, não há um rei como Ele, não há um rei, dono de todas as coisas, que se dispõe a servir humildemente as suas ovelhas. Não há ninguém como este Deus, Deus que habita no mais alto e sublime céus, mas que habita também no coração do homem humilde, no coração do contrito, do quebrantado. Este o Senhor não despreza. E Davi está dizendo: este Senhor, dono do universo, é o meu pastor, é o Deus que se interessa por mim, é o Deus que cuida de mim, é o Deus que fala comigo, é o Deus que me instrui. Davi nos traz a ideia do Senhor como pastor, mesmo para alguns sendo um trabalho, uma função não tão muito boa, não tão legal. No Salmos capítulo 28, versículo 9, Davi pede ao Senhor para pastorear o seu rebanho e abençoá-los. Senhor, abençoa o teu rebanho, pastoreia-os. Em Gênesis capítulo 49, versículo 24, Moisés chama o Senhor de pastor de Israel, que liberta o seu povo. Em Salmos capítulo 80, versículo 1, Asaf glorifica o pastor de Israel e pede que ele dê ouvidos às suas orações e à sua adoração. O nosso pastor é digno de glória, louvor e adoração. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 11, o sábio Salomão, que escreve esse livro com tanta maestria, ele se rende, ele fala: não, as palavras deste livro, elas foram conduzidas pelo único e grande pastor. Vocês estão achando que as palavras vieram de um sábio? Não, as palavras vieram do pastor. Do pastor. Isaías capítulo 40, versículo 11, o profeta diz que o grande pastor apacentará o seu rebanho, irá conduzir os cordeirinhos em seus braços, irá amamentar os cordeirinhos e os guiará mansamente. Que pastor! Que pastor! Pastor que é o nosso Deus. Miqueias capítulo 7, versículo 14, o profeta menor convida o Senhor para pastorear o seu rebanho com o seu cajado, com o bordão. Nós precisamos do cajado do pastor, precisamos do bordão do pastor. Zacarias capítulo 13, versículo 7, este outro profeta diz que o pastor que é rei será golpeado, maltratado, sofrerá. Esse pastor há de sofrer pelas suas ovelhas. Em João capítulo 10, versículo 11, vemos Jesus claramente dizendo que Ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o pastor de Israel. Eu sou o pastor de Davi. Eu sou o pastor dessa igreja. Eu sou o pastor que fui golpeado, maltratado. Eu sou o pastor que morreu, mas ressuscitou. Eu sou o bom pastor. Já no versículo 14 ele diz mais uma vez que Ele é o bom pastor. E como bom pastor, Ele conhece as suas ovelhas, e elas o conhecem. Hebreus capítulo 13, versículo 20, diz que o Deus da paz ressuscitou a Jesus, o grande pastor das ovelhas.
ovelhas que foram compradas pelo seu sangue, sangue puro, imaculado, sangue fiel. Ele morreu, mas Deus o ressuscitou. Ressuscitou o pastor das ovelhas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, diz que este pastor, que é Cristo, irá voltar. E quando Ele voltar, trará consigo a nossa coroa de glória incorruptível. O pastor que veio ao mundo, que morreu, ressuscitou, continua à destra de Deus intercedendo por nós. Esse pastor um dia irá se manifestar em toda a sua glória, em toda a sua glória, e ele há de abençoar ainda mais as suas ovelhas com uma coroa inacessível. Por fim, Apocalipse capítulo 7, versículo 17, diz que o Cordeiro, Cristo, o pastor, nos apacentará e nos guiará às fontes da água da vida. Esse é um resumo do que a Bíblia nos ensina a respeito de Deus, de Cristo como nosso pastor. Estou lhe dando apenas um pequeno resumo, poucos versículos, e creio que essa seja a ideia de Davi. O Senhor é o meu pastor, desde quando eu ainda era informe no útero da minha mãe, desde quando eu existia apenas nos seus planos. O Senhor é o meu pastor, desde a minha infância, adolescência, quando eu morava com os meus pais, quando eu cuidava do rebanho. O Senhor é meu pastor, desde que me tornei fugitivo de Saul. O Senhor é meu pastor, desde que me assentei no trono do palácio de Israel. O Senhor é o pastor da minha velhice, dos meus últimos dias. E quando tudo aqui terminar, o Senhor continuará sendo o meu pastor. O pastor que há de me coroar, de me apacentar, guiar. O pastor que será para sempre o meu Deus e o meu Rei. O Senhor é o meu pastor. Spurgeon disse que antes que um homem possa verdadeiramente dizer: o Senhor é o meu pastor, ele deve primeiro se sentir como uma ovelha por natureza. Pois ele não pode saber que Deus é seu pastor, a menos que sinta em si mesmo que tenha a natureza de uma ovelha. Esse pastor não se relaciona com bodes, esse pastor não se relaciona com outra espécie, esse pastor se relaciona com ovelha. Esse pastor tem um rebanho de ovelhas, e você só vai reconhecer que ele é o seu pastor, o seu Senhor, quando você souber que é uma ovelha. E como ovelha, você é dependente dele, completamente dependente dele. Como ovelha, você deve se relacionar com ele, mesmo em meio à tolice de ovelha, na sua dependência e na sua natureza distorcida das vontades, sujeitando sempre ao seu pastor. Por que natureza distorcida da vontade? Porque mesmo sendo ovelha, característica dela, muitas vezes nós, como ovelhas também, somos aptos a vagar por caminhos perigosos. Muitas vezes por nós mesmos não conseguimos retornar sozinhos para o aprisco. Em meio às tempestades, uma ovelha não consegue encontrar refúgio, sofrendo com as torrentes de águas. Pode vir a tempestade que for, quando ela cai sobre a ovelha, ela fica paradinha, ela não sabe correr, ela não sabe procurar refúgio.
E assim nós somos. Em meio às inundações, se alguém não estender a mão para uma ovelha, ela perece. E assim nós somos em meio às tempestades, inundações da vida. E ao entendermos que somos ovelhas, a nossa maior necessidade é de ter um pastor. Quando nós entendemos que somos ovelhas, a nossa maior necessidade é ter um pastor. Essa mensagem não serve para aqueles que se acham autossuficientes, para os egoístas, para aqueles que acham que não precisam de nada e ninguém. Essa é uma mensagem para aqueles que entendem que por si só eles não são capazes de se salvar. Só o pastor pode salvar. Essa mensagem é para aqueles que sabem que no caminhar difícil da vida, em meio aos lobos vorazes, só o pastor pode proteger. Essa é uma mensagem para ovelhas que entendem que o alimento vem do pastor. As nossas vontades, quem supre é o pastor. A nossa alegria é ouvir a voz do nosso pastor. A nossa segurança é ter a presença do pastor. A nossa vida e esperança se encontra neste pastor. Que alegria em saber que o Criador de todas as coisas, que o Rei do Universo, que o Deus, dono de tudo, habita conosco e cuida de nós como um bom pastor. Quando nós somos ovelhas, entendemos isso. E a esperança é essa. Nós éramos ovelhas rebeldes, mas um dia nos convertemos ao grande pastor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25. Olha o que Pedro escreve: porque estáveis desgarrados como ovelhas. Já éramos ovelhas. Estava conversando isso agora com minha esposa. Já éramos ovelhas, mas estávamos desgarrados, desobedientes, longe. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Ovelhas rebeldes que se converteram agora reconhecem que precisam de um bom pastor, e assim as suas necessidades podem ser supridas. Nós nos convertemos a este bom pastor, e essa conversão não vem da gente, essa conversão vem dele mesmo, vem do próprio pastor. João capítulo 10, versículo 16. Olha o que Jesus diz nesse texto: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, não de Israel. A mim me convém conduzi-las. A conversão vem dele mesmo. É ele quem nos converte. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. A igreja e o seu Senhor. O Senhor é o meu pastor. Segunda parte: nada ou em nada me faltará. Que palavra de esperança encontramos neste pequeno versículo. Tanto na sua primeira parte, o Senhor é meu pastor, que palavra de esperança, quanto na sua segunda parte: nada me faltará. Nada me faltará. O que esta frase, nada me faltará, significa? Quem sabe você está pensando, nada. Ou você está pensando em algumas outras coisas. Eu encontro no contexto bíblico 3 respostas. Primeira: o que significa nada me faltará? O Senhor é quem supre as nossas necessidades diárias, e ao Senhor devemos recorrer para apresentar as nossas insuficiências. Qual a sua necessidade hoje? Apresente ao Senhor. O Senhor não dá de ombros, não vira as costas para a sua necessidade. O Senhor sabe como está o seu coração. O Senhor sabe onde dói. O Senhor sabe daquilo que você está fazendo, do tratamento. O Senhor sabe como está a sua casa.
O Senhor sabe como está seu relacionamento, seu namoro, noivado, casamento. O Senhor sabe como está a vida dos seus pais, o relacionamento entre pais e filhos. O Senhor sabe como está a sua vida ministerial, sua vida de trabalho. O Senhor sabe das suas necessidades. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua petição nessa noite? O Senhor sabe se as coisas não estão muito bem. O Senhor sabe daquilo que você precisa comprar, vender, fazer. O Senhor sabe de todas essas coisas. Qual é a sua necessidade hoje? O Senhor sabe que o seu coração precisa ser aquietado. O Senhor sabe, apresente ao Senhor. Qual a sua necessidade hoje? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me deixe entender que este Senhor supre todas as minhas necessidades. Paulo nos instrui a apresentar nossas necessidades ao Senhor, através da oração, da súplica, com ações de graça. Apresente ao Senhor, que é o seu pastor, as suas necessidades. No próprio livro de Salmos, vemos os gritos de socorro dos salmistas. Socorre-nos, socorre-nos, Senhor. Estamos aflitos, estamos perdidos, estamos cercados. Vemos os gritos por refúgio, por abrigo, por proteção, por alívio. Quantas vezes vemos os salmistas gritando por alívio, por perdão, por reaproximação, por vida, por salvação num todo. Qual é a sua necessidade? Nada me faltará. O Senhor que alimenta as aves dos céus, é o Senhor quem nos dá o alimento, o mantimento também, todos os dias. O Senhor que cuida dos corvos, é o Senhor que cuida das suas ovelhas. O Senhor que veste, e veste muito bem os lírios do campo, é o que me dá vestimenta também, todos os dias. O Senhor é o que me farta de bens, como diz o Salmos 34, versículo 10. Bem nenhum Ele sonega aos que andam retamente, aos que são ovelhas. Este Deus que pode nos dar pão para comer e suprir a nossa necessidade. Por que eu disse que Ele supre todas as nossas necessidades? Você deve estar perguntando, pastor, será? Já vou te explicar. Esse Deus que nos dá pão para comer, aqui Ele supre todas as nossas necessidades. Ele oferece Ele mesmo. Ele oferece Ele mesmo, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aqui você tem as suas necessidades todas supridas. Eu sou o pão da vida. Jesus diz, João capítulo 6, versículo 57, a última parte: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E aqui todas as nossas necessidades são supridas. O Deus que nos dá um pão nessa terra se oferece como pão vivo, e nós vivemos nele, por ele e para ele. Isso significa: nada me faltará. 2. O nada me faltará não é a ausência de adversidade ou situações difíceis. E não precisamos sair do livro de Salmos para entendermos isso. Nada me faltará não quer dizer que nós estamos vacinados, protegidos das adversidades, tempestades, dos momentos difíceis da vida. Não precisamos deixar o livro de Salmos, não precisamos deixar a vida de Davi para aprendermos isto. Leões, ursos, exércitos, gigantes, problemas em casa, Davi, fugitivo, perseguido pelo próprio filho, sendo tentado por Satanás, sendo corrigido por Deus. Ou seja, o nada me faltará não é ausência de adversidades. Não precisamos deixar o Salmos 23 para entendermos isso, pois o versículo 4 diz que é possível andar em meio ao vale da sombra
da morte. Não é um lugar legal para andar. Não é um lugar de prosperidade. Não é um lugar onde tudo é azul. Não é a Disney. Não é um lugar de riachos limpos. Não é um lugar onde você consegue enxergar as flores do campo, as aves do céu. Não é um vale de sombra e de morte. O nada me faltará. Então, dentro desse segundo ponto, nos revela mais duas coisas: que os problemas, as tempestades, dificuldades existem e continuam. Nos ensina isso. Quem sabe lá no Profetizando 2020, em 2019, nenhum pregador aqui profetizou que teríamos um ano difícil. Ninguém profetizou que seria estranho. Nenhum pastor disse: olha, nós vamos ficar um tempo reclusos em casa. Alguns irão sofrer com uma peste, outros serão recolhidos pela peste. As portas da igreja ficarão fechadas por um tempo. As programações dos ministérios podem parar. Esse ano não vai dar para fazer muita coisa. Vai ficar tudo parado. Aproveita, meu irmão, para apertar a mão dessa pessoa que está do seu lado, porque daqui a pouco você não pode cumprimentá-la mais. Vai ficar sem ver seus pais, seus avós. Se assim fizéssemos, seríamos taxados como Jeremias, pastor, profeta do caos. Amarra esse profeta num tronco, joga ele no calabouço. Não vamos ouvir a voz desse profeta. Que profecia é essa? Não nos foi revelado isso, não nos foi dito isso. O Senhor não quis nos falar isso. Mas a verdade da Bíblia Sagrada é que estes momentos existem. Estes momentos difíceis existem. Quem sabe muitos crentes sairiam da igreja com uma profecia assim. Quem sabe muitos até no papel de liderança diriam: não, essa palavra eu não aceito, isso não é de Deus, não vem de Deus, eu não recebo. Mas esta foi e ainda tem sido a nossa realidade. Um ano difícil, ou no mínimo inesperado e diferente para muita gente. E o que nos espera no ano que vem? Não sabemos. Não sabemos. Mas as aflições da vida são uma realidade. Mas existe uma outra grande realidade. Mesmo no vale da sombra da morte, o nosso pastor está conosco. Mesmo num ano tão difícil, o Senhor está conosco. Mesmo que algumas vidas foram ceifadas do nosso meio, o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o pastor daquela casa. Mesmo que muitos sofreram com essa peste, você viu o Senhor cuidando de ti, o Senhor sendo o seu pastor. Mesmo que a igreja ficou fechada por um tempo aqui, estamos nós novamente, e o Senhor cuidou quando as portas estão fechadas. O Senhor continua cuidando com as portas abertas, porque o Senhor é o nosso pastor. Mesmo em meio às faltas, mesmo sentindo saudade, mesmo não podendo cumprimentar muito bem os irmãos, mesmo não podendo dar um abraço, uma coisa é certa: de Deus nós não o abandonamos, de Deus nós não separamos, de Deus nós não deixamos. Ele continua sendo o nosso pastor. Ele continua perto, Ele continua junto. Mesmo no vale da sombra da morte, o vale da sombra da morte nos mostra os desafios da vida. O salmista não está passando pelo vale da sombra da morte por causa de pecado. Não é o ponto aqui do texto. A ovelha não passa pelo vale da sombra da morte porque é uma rebelde, se apartou do rebanho. Também não é o contexto aqui. E também não é o contexto porque o pastor abandonou a ovelha, descuidou, deixou a porta aberta e ela saiu. Não. O vale da sombra da morte nos revela que o Senhor continua nos guiando. Mesmo em meio às dificuldades, Ele continua nos protegendo. Ele continua suprindo as nossas necessidades, mesmo em meio aos nossos maiores problemas da vida. E nós, como ovelhas, continuamos testemunhando, mesmo no vale da sombra da morte. Nada mesmo no vale da sombra da morte, nada me faltará, porque você tem o Senhor como seu pastor. Nada me faltará.
Estou encerrando. Por fim, o nada me faltará ainda nos traz a ideia de satisfação, contentamento e confiança por quem Deus é. Ele é o nosso pastor. Ouvindo a música Salmo 23 do Projeto Sola, uma banda que eu recomendo vocês ouvirem. Quer ouvir coisa boa, cristã, letras que saem da palavra, ouve o Projeto Sola. Coloca lá, Salmo 23 Projeto Sola no YouTube. E ouvindo essa música um tempo atrás, fui impactado pela frase: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Sei que é difícil, muito difícil. Não, pastor, eu ainda quero casar. Não está falando que você não pode casar, que você não deva casar, que você não deva se arrumar, olhar, orar e agir. Está falando que se você casar ou não casar, Ele é seu pastor. É Ele quem supre as suas necessidades. Não, pastor, ainda preciso fazer algumas coisas. Se você não tem, é porque você ainda não precisa. Mesmo conhecendo, lendo, ouvindo muito a respeito dos Salmos 23, essa frase me chamou a atenção e me fez pesquisar mais sobre ela. Hoje eu ouvi e li algumas mensagens baseadas nesse texto, dessa forma, tanto por Spurgeon quanto por John Piper. E eles falam a mesma coisa, é a mesma ideia do salmista Davi: se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e se eu não tenho é porque eu não preciso. Será que conseguimos descansar nessa palavra? Será que conseguimos ter esperança nessa palavra? Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor, como seu pastor, conhece mais das suas necessidades do que você mesmo. Ele sabe mais das suas necessidades do que você mesmo. Quem te garante que você vai dormir e acordar? O seu pastor. Quem te garante que você vai chegar ao fim do ano? O seu pastor. Quem te garante que você vai viver o ano que vem? O teu pastor. Só Ele. É Ele quem sabe das suas necessidades mais do que você mesmo. Agora entenda bem com aquilo que eu estou pregando. Isso não quer dizer que você não deva recorrer a Ele, como já disse anteriormente, com as suas necessidades, pois ainda continuamos tendo sonhos. Eu tenho sonhos com a minha casa, eu tenho sonhos com meus filhos, eu tenho sonhos com o meu ministério. Continuamos tendo necessidades. Temos planos para a família, igreja, ministério, trabalho, cidade, nação e outros. Mas é entender que ovelhas, pelo menos as obedientes, possuem essa certeza que gera paz, alegria e esperança, que o Senhor, o nosso pastor, sempre nos suprirá com aquilo que é bom para Ele. Para Ele. É por isso que mesmo em meio ao vale da sombra da morte, Ele nos guia num caminho de justiça, por amor do seu próprio nome, por amor a Ele mesmo. Ele sempre há de nos suprir com aquilo que é bom para Ele, com aquilo que o glorifica, com aquilo que o exalta, com aquilo que o deixa feliz. É sempre assim. Nós, como ovelhas, entendemos. Nunca irá faltar nada do que o pastor pensa que é bom para mim. Nunca. Salmos capítulo 84, versículo 11: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Sol, escudo, graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Conclusão: nada me faltará. É a certeza de que esse Deus cheio de amor para dar irá suprir as minhas necessidades.
mesmo as temporais, irá suprir nele, e que eu devo me contentar como o apóstolo Paulo, tendo muito ou pouco. Porque o segredo de viver contente é viver na dependência do grande pastor, não é tendo muito ou pouco. Não é nisso que está a nossa felicidade, a nossa alegria. A nossa felicidade e alegria está em Deus. No Senhor, então, não importa se eu vou ter muito em 2021, se eu vou ter apenas o necessário. Preciso aprender o segredo de Paulo, aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância, porque esse Deus, Ele supre as minhas necessidades de acordo com a sua riqueza em glória. Nada me faltará. É saber que as minhas necessidades espirituais são supridas nele. Agora eu não temo apenas o vale da sombra da morte, eu não preciso mais temer a própria morte, pois até esse grande inimigo, ele já venceu por mim. E agora mesmo em meio à escuridão dos caminhos traiçoeiros, há pastos verdejantes que me esperam, há águas tranquilas que me esperam, há um caminho de retidão a qual eu vou trilhar, águas de vida, que irão saciar toda a minha sede espiritual. Nada me faltará, é o meu descanso, pois posso não possuir tudo que sonho e desejo, mas possuo um pastor que me conhece mais do que eu mesmo. É o meu descanso, nada me faltará. Nada me faltará é a minha esperança, pois a fome pode devastar a terra, a peste pode assombrar as nações, mas no meu coração há uma esperança. Nada me faltará. A velhice, com as suas fraquezas, a velhice não me destruirá, pois nada me faltará. O vale da sombra da morte não me destruirá, pois nada me faltará. A própria morte não me destruirá, a morte irá me promover, porque nada me faltará. Eu tenho tudo em abundância. Você tem tudo em abundância. Não porque você possui bens, não porque eu possuo coisas, não porque eu tenho dinheiro no banco, habilidades extraordinárias para conseguir algo. Eu possuo tudo em abundância, porque eu tenho um Deus que é o meu Senhor, meu dono, Senhor que é o meu pastor, e que nada me faltará. Spurgeon diz, eu estava lendo hoje, os ímpios sempre querem mais, mas os justos não. O coração de um pecador está longe de estar satisfeito, mas um espírito grato habita no palácio da abundância, tendo o que comer e vestir, estejais contentes. Termino a minha mensagem dizendo: não sei o que nos espera amanhã, não sei o que nos espera no próximo ano, mas de uma coisa tenho certeza. Nessa noite nós temos essa certeza: tanto o amanhã como o ano que vem será como hoje. E a frase é sempre dita no presente: o Senhor é o meu pastor, hoje, amanhã, ano que vem, daqui 50 anos, até quando Jesus voltar. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Amado Deus, que versículo, que inspiração de Davi. O Senhor mesmo que brotou isso no coração dele, e ele escreveu: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Obrigado a Deus por essa verdade, obrigado por esta revelação, obrigado por esse cuidado, obrigado por essa mensagem, obrigado, Pai, obrigado por ser o nosso Senhor, obrigado por ser o nosso pastor.
Obrigado por nos transformar pela sua palavra. Obrigado por nos encher pela sua palavra. E que o Senhor continue conduzindo a nossa vida pela sua palavra. Nos faça ter uma boa digestão com essa palavra. E que ela possa dar os seus frutos. Obrigado, Pai, por essa revelação conhecida no mundo todo, mas vivida por tão pouca gente na sua plenitude, na sua verdade. Quem sabe muitas pessoas usam esse texto para te contestar, Deus. Eu falo, Deus, está escrito que nada me faltará, e está me faltando isso, aquilo e tantas outras coisas. Ainda não entenderam o antes do nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Nos ajude a entender isso dia após dia, quando as tentações vierem, quando as provações baterem na nossa porta. Nos ajude, Pai, não nos deixe blasfemar contra a Tua palavra. Não nos deixe, Pai, não nos deixe, porque como ovelhas somos propensas a sair errantes pelo caminho. Mas ajuda-nos, perdoa-nos, limpa-nos, purifica-nos e fale conosco mais uma vez. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Assim oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém.